Reflexão de hoje, Paulo diz em Coríntios 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Esse versículo tremendo, maravilhoso e significativo para a nossa vida espiritual. E a gente lê tanto esse versículo, mas às vezes paramos pouco para refletir sobre o que realmente esse versículo significa. Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, primeiro, a luta não é contra a carne nem o sangue, ou seja, a luta não é contra as pessoas visíveis, físicas, humanas. A nossa luta não é contra os humanos. A nossa luta é contra principados, potestades. A nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra Satanás. Eles são os nossos inimigos. Não são nossos irmãos. Não são nossas famílias, não são nossos amigos, colegas de trabalho, nem os nossos inimigos, não são os nossos patrões, não são nossos vizinhos, não são os moradores da rua, não são os ateus, não são os homossexuais ou os homoafetivos. Nossos inimigos não são aqueles que falam mal de nós. Nossos inimigos não são aqueles que reprovam o nosso ministério. Nossos inimigos não são aqueles que nos caluniam, que nos difamam, que falam mal de nós. Os nossos inimigos não são aqueles que nos desejam mal. Nossos inimigos não são aqueles que nos assaltam nas ruas. Os nossos inimigos não são aqueles que nos apedrejam. Nossos verdadeiros inimigos estão por trás dessas pessoas. Estão sendo usadas por essas pessoas. Esses são nossos verdadeiros inimigos. E isso eu preciso entender todo dia, porque senão eu acabo esquecendo e lutando contra as pessoas erradas. Muitos estão lutando contra as pessoas erradas, contra as entidades erradas, contra os seres errados. E por estar lutando contra as pessoas erradas, contra os seres errados, estão usando as armas erradas. As armas da nossa guerra não são carnais, porque os inimigos nossos não são carnais, não são seres humanos. Nossos inimigos são seres espirituais. E lutar contra seres espirituais usando as armas carnais é a mesma coisa que querer matar um peixe com uma pedra. É a mesma coisa que querer usar uma arma errada para fazer alguma coisa. Nós precisamos usar as armas certas. Se você vai pescar, você tem que usar o utensílio certo. Se você vai caçar, tem que usar a arma certa. Se você vai se defender, tem que usar a arma certa. A Bíblia vai falar de todas as armas em Efésios 6. Lá estão as armas espirituais. A couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. E por último, a arma mais poderosa, orando em todo o tempo e no Espírito, para que possam resistir todas essas coisas. E quando terminar toda essa batalha, continuar de pé. Só a oração é que vai nos manter de pé. Então fica com essa reflexão hoje para você, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Não brigue com seus irmãos, não crie guerra com seus amigos, não crie guerra com a sua família. A sua guerra está em outro nível, está lá em cima, no nível espiritual, nos lugares celestiais. Lá é que está a guerra. O lugar da guerra não é na terra, as pessoas da nossa guerra não são humanas e as armas da nossa guerra não são carnais. Não é a língua ferina, não é a resposta dura, não é a palavra dura, sabe? Não é o braço, não é bater, não é empurrar, não é gritar, não é esmurrar, não é escrever na internet e colocar lá um monte de retaliação, um monte de coisa. Não, essas armas são carnais. As armas da nossa guerra não são carnais. Elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As fortalezas vão cair quando eu e você decidirmos usar as armas espirituais. E a oração é uma delas. A palavra é uma delas. A fé é uma delas. A verdade é uma delas. Então todas essas armas, elas servem para a nossa guerra. Quer vencer? Comece a usar as armas certas, no alvo certo.